né? Boa noite, gente. Estamos ao vivo agora. Seja muito bem-vindo para você que está chegando. Estamos iniciando o episódio do nosso podcast de hoje, né? Uma terça-feira muito simbólica para todos nós quiterienses, né? Um dia muito importante. O aniversário, né, em memória da morte de Monsenhor Luiz Ximenes Freire, 28 anos, né, de lembranças, de memórias. E hoje a gente tem um episódio totalmente pensado e voltado para esse grande ícone da fé quiteriense. Gostaria de agradecer a todo mundo que já vem acompanhando a gente, que está chegando. Compartilhe nossa live e vá deixando nos comentários as suas vivências, né, alguma lembrança que você tem sobre esse grande ícone que foi, né, Padre Ximenes aqui em Santa Quitéria. A gente está recebendo aqui convidados mais que especiais, mas eu vou deixar o Edilson apresentar eles para vocês, né, Edilson? Verdade, Alicia. E Monsenhor Ximenes foi tão importante que foi o nome da escola que você... É o nome da escola que você estuda, né? Estudei, Edilson. Estudou? Já, não estuda mais não, Alice? Não. Tem certeza? Como é que você acha que eu tenho que idade? Já que tinha 17. Não é isso, não? Não, mas foi uma imensa alegria, né, participar realmente dessa escola que leva o nome desse grande ícone e que participa da educação de muitos jovens na nossa cidade. Exatamente. E tanto é importante não só para Santa Quitéria, mas para Catunda e Hidrolândia também, que na época faziam parte de Santa Quitéria. E hoje a gente está aqui com dois professores, o Humberto Salles e a dona Quiterinha Cavalcante. O espaço é de vocês, para vocês falarem com o público, darem boa noite de vocês. Podem ficar à vontade, tá bom? Humberto? Eu? Meu nome é Humberto, né? Humberto Magalhães Salles Neto. Eu sou professor de matemática e, ao mesmo tempo, gosto muito de história. Eu sei que é uma disparidade, né? Uma coisa muito antagônica, uma coisa é a antítese da outra, né? E tive contatos, né? Assim, aprendi muita filosofia com o Padre Ximenes. Inclusive, eu nem chamo ele de Monsenhor. O meu hábito era só de chamá-lo de padre, né? E há uma razão especial para isso, porque ele era muito cômico e ele dizia que não gostava de ser chamado de Monsenhor, porque todo Monsenhor é velho, né? E o padre é mais novo, né? Mas era dele, né? Isso era coisa dele, né? Ele gostava dessas coisas, né? Então eu tive muito contato com ele, assim, estudei muitos, até latim, que eu nunca imaginei na vida e aprender algo em latim e grego, eu aprendi com ele. Principalmente a filosofia que foi um carro-chefe, certo? E então eu comecei a minha paixão por parapsicologia através dele. Então o Padre Ximenes para mim foi um símbolo, certo? Foi um norte, uma bússola que norteia a gente, certo? Ele sempre dizia, ele me chamava de Humbertinho, ele sempre dizia assim: Humbertinho, faz como o trem. E eu perguntava: por quê, padre? Ande sempre na linha, não você cai. Humberto. Sim. Dona Quiterinha e a senhora? Pois é, eu devo ser muito conhecida por muita gente, porque minha única função fora de dona de casa e mãe de família foi ser professora. Sempre ensinei, especificamente língua portuguesa, e fui formada em letras e sempre me dediquei muito à língua portuguesa. Mas ao lado disso aí, eu sempre me preocupei muito com a cultura, sempre gostei muito da literatura, da cultura, talvez também por influência do Padre Ximenes, que eu tive muita afinidade com ele, muita referência, ele foi uma grande referência na minha vida. Ele chegou aqui em Santa Quitéria, eu era criança, e ele me acompanhou, inclusive foi quem descobriu algumas qualidades, alguns talentos que eu tinha que não eram conhecidos, como cantar, etc. De gostar de estudar e tal. E o assunto
Padre Ximenes, que eu também, como Humberto, gosto muito de chamar Padre Ximenes, que era como ele gostava de ser chamado, é um assunto que interessa. Ele é conhecido, como a Alicia falou, é um ícone aqui em Santa Quitéria, né? Porque ele transitava em tudo, ele não era aquele padre piegas, só de missa, não, ele frequentava os bailes, as festas, onde estava a sociedade, ele estava. Mas jamais alguém pensava que ele estivesse ali para se divertir, ele estava ali como uma referência de respeito, de amizade, para dizer que estava com o povo em todas as ocasiões. E estava na tristeza, nas festas, em tudo ele participava. Então, é uma referência muito grande na minha família, como no decorrer desses programas vocês vão entender. Assim, eu acho que como o Humberto e a Ana Quiterinha, muitos quiterienses, né, que tiveram o prazer de conhecer o Padre Ximenes, têm histórias, né, tem alguma lembrança com ele. E é o que mantém essa memória dele viva até os dias atuais. Então, em nome do podcast, a gente queria agradecer a vocês a disponibilidade de estarem aqui com a gente, contando, trazendo essa história e mantendo essa memória viva, certo? Então, a gente vai iniciar o nosso programa no oferecimento de consórcio Santa Quitéria, valorizando as riquezas da terra. Para a gente iniciar, a gente gostaria de saber como é que foi a chegada de Padre Ximenes a Santa Quitéria. Como que foi a receptividade do povo, né? Antes o antecessor dele que saiu, como que foi para ele chegar aqui, como que ele foi recepcionado pelo povo na época, né? Eu me lembro muito bem da chegada, era pequena, né? Também tinha que ser, né, Roberto? E me lembro muito bem da chegada dele na véspera da missa oficial, de ele tomar posse na paróquia. Ele chegou na casa paroquial, naquela casa que hoje o padre mora, que era um pouquinho diferente. Me lembro muito dele ser recepcionado, de um discurso do seu Assis Lobo na recepção lá na casa dele. E o que mais me tocou foi que ele entrou e atrás dele a mãe, a família dele. Ele nunca deixou a mãe dele morar longe dele. Tanto é que algumas vezes ele foi consultado para ser bispo e ele nunca levou nem a sério, nunca levou adiante essa proposta para não sair de perto dela. E ele era rimo de família, a mãe era viúva e ele sempre foi quem deu todo apoio, né, companhia a ela, e ela ficou com ele aqui em Santa Quitéria até o dia de morrer. Inclusive no dia da morte dela, para surpresa de todo mundo, ele chorava como uma criança quando perde a mãe. Mesmo. Eu estive presente nesse velório e as pessoas, ao invés de ter aquela pena, né, aquela piedade, aquela coisa do falecido, tinha mais pena dele. Sim. Pela forma que ele estava. A forma que ele estava. Como se tivesse ficado desamparado. Desamparado. Ele ficou órfão, né? Naquele dia, né? Então, no caso, só a mãe dele que permaneceu com ele durante toda a trajetória que ele fez. E a Solange, que era uma prima que a mãe dele criou, que ele morava com eles. Quando a Solange chegou aqui também, era um garoto de 14 anos, viu? E morava com eles. Qual foi o ano que ele chegou aqui? Ele chegou, ele ordenou-se no dia 30 de novembro de 1952, e foi designado para a paróquia daqui, já a primeira paróquia dele, né? Ele chegou aqui no dia 5 de janeiro de 53, logo depois, 2 meses antes de 2 meses, e no dia seguinte foi a missa oficial dele como pároco de Santa Quitéria. A recepção foi estrondosa, foi linda, calorosa. Parece que já o povo já entendia que ia ter aquela... Era uma simpatia, assim, que foi à primeira vista, né? Dele com o povo e do povo com ele. Aí o pessoal já gostou Já gostou de... E isso foi o resto da vida. Ele passou quanto tempo aqui na paróquia?
Mais de 41 anos. Mais de 41 anos. Tem muita história para contar. Acompanhou muita coisa. Ele chegou em 53 e faleceu em 94. 94.